Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um sábado e eu estava sozinho em casa. Todo mundo tinha saído. Eu estava noiva, mas naquele horário, meu noivo devia estar no bar. Ele gostava de jogar sinuca com os amigos no sábado. E eu achava melhor não implicar com ele por isso. Normalmente ele costumava chegar em casa por volta das 7 horas. Só que nesse dia em especial, até para minha surpresa, acabou chegando mais cedo. Não eram nem 5 horas quando ele chegou. E chegou de um jeito meio esquisito. Estava meio quieto, uma cara estranha, me deu um beijo e depois perguntou: escuta, tua mãe conversou com você hoje? Minha mãe? Não. Ela e o pai saíram depois do almoço? Por quê? Ele disse que não era nada. E aí me abraçou e quis aproveitar o fato de estarmos sozinhos em casa e fomos pro quarto. Como ele continuou com aquela cara meio esquisita, perguntei se tinha acontecido alguma coisa, porque ele parecia chateado ou preocupado. Sabe, eu não sabia exatamente o que era, mas ele não estava normal. Mas ele falou que só estava um pouco cansado, né? Tinha dormido mal na noite anterior. Inclusive, disse que nem ia ficar muito tempo ali comigo e logo iria embora, porque estava querendo deitar cedo. E de fato, por volta das 6:30, se despediu e foi embora. Meus pais chegaram depois das 9:30 em casa. E sabe o que foi estranho? É que a minha mãe fez exatamente a mesma pergunta que ele. Você conversou com Wesley hoje? Sabe, achei aquilo tão esquisito, porque, repito, a mesma pergunta que meu noivo tinha feito. Falei que tinha conversado com ele, mas por que, mãe? Por que a pergunta? Não estou entendendo. Nessa hora, ela olhou para a cara do meu pai. Sabe aquele olhar assim meio... Você sente que tem alguma coisa errada? Meu pai só balançou a cabeça. Aí ela falou para ele assim: não disse para você que ele não ia ter coragem de conversar com ela? Ué, como assim, mãe? Conversar comigo? Mas conversou o quê? Ela pediu que eu sentasse e avisou que não seria uma conversa fácil. Disse que para ela também seria difícil, mas que era necessário. Olha, nessas alturas, eu já estava tremendo dos pés à cabeça, meu coração batendo forte. Ele então falou que ela e o pai estavam indo à casa da tia Cleusa quando viram uma coisa no meio do caminho, perto da cancha em que meu irmão costuma jogar bola. Teu noivo estava com outra mulher. O Pedro até parou o carro e a gente foi lá conversar com ele. Como é que é, mãe? O Wesley? O próprio. Estava no maior agarramento com essa outra. Imagine, vocês noivos e o safado se esfregando com outra. Teu pai queria quebrar a cara dele. Eu olhei pro pai naquela hora e ele só balançou a cabeça, como que confirmando. A mãe então me aconselhou: você precisa repensar esse noivado, minha filha. Esse rapaz não tá agindo certo com você. Segundo minha mãe, ela tinha lhe dado 2 opções. Ou ele me contava, ou ela e o pai contariam para mim.
o que tinham visto. Sabe, na hora, não sei o que me deu. Eu não sei se eu não acreditei ou não quis acreditar. Fiquei meio confusa. Se bem que, convenhamos, a troco de que minha mãe e meu pai iriam inventar uma coisa daquela? Sabe, sem chance. Minha mãe ainda falou que o pai não estava muito disposto a aceitar a presença do Wesley de novo ali em casa, depois do que tinha acontecido. Que o melhor que eu tinha a fazer era dar um basta naquele noivado. E ainda acrescentou: se ele está te desrespeitando agora, quando vocês são só noivos, você imagina depois que vocês se casarem. Olha, eu fiquei num estado deplorável. No fim da conversa, abalada, me tranquei no quarto e chorei todas as lágrimas que tinha no corpo. Somente depois liguei para ele. Só que ele não atendeu. Provavelmente eu devia estar dormindo. Até porque, segundo ele mesmo falou, tinha dormido mal na noite anterior. Quem sabe até tenha deixado o aparelho no silencioso. Por isso não acordou quando liguei. Ou quem sabe, não estava querendo atender. Até porque sabia qual era o assunto que eu tinha com ele. Foi uma noite de cão que eu passei em claro. As coisas que a minha mãe tinha me contado ficaram ecoando na minha cabeça. No dia seguinte, em vez de ligar, peguei o carro do pai emprestado e fui lá na casa dele. Ele ainda não tinha nem levantado da cama. Sua mãe confirmou que ele tinha ido dormir cedo, que até tinha estranhado. Perguntou se a gente tinha brigado. Além disso, falou também que eu também estava com a cara estranha. Em resumo, fui até o quarto dele e o acordei. Quando me viu ali do seu lado na cama, arregalou o olho. Com certeza devia imaginar o motivo da minha visita. E não tinha como não ser verdade tudo aquilo que a minha mãe tinha me contado. Imagine, minha mãe ia inventar uma coisa daquela. Lógico que não. Olhei para a cara dele e perguntei: por que você não me contou, hein? O que aconteceu ontem quando chegou em casa, hein, Wesley? Ele só engoliu em seco, mas não abriu a boca. Eu insisti. É verdade o que a mãe me contou? Que você estava se agarrando com outra mulher lá perto da cancha? Fala, Wesley. Olha para mim. Mais uma vez ele não abriu a boca. Não confessou, mas também não desmentiu. Até por isso, mesmo sem ouvir um ar da sua boca, já comecei a chorar de novo, porque só podia significar que era verdade. Infelizmente era verdade. Entre lágrimas e soluços eu falei: como você teve coragem de fazer isso comigo? Hein, Wesley? Como? Mais uma vez fiquei sem resposta. A mãe dele acabou ouvindo meu choro e apareceu ali na porta do quarto, até porque eu não fechei a porta quando entrei. E ao ver aquela cena, ela quis saber o que tinha acontecido. Só que em vez de falar, eu simplesmente saí daquele quarto. Minha intenção era ir embora. Só que cheguei à sala e voltei. No impulso, tirei a aliança do dedo
e joguei em cima do Wesley, ali na cama. Até porque não tinha como continuar aquele noivado. Tá tudo acabado entre nós. Viu, Wesley? Se você tiver um pingo de vergonha na cara, você nunca mais me procura, viu? Foi o momento mais triste da minha vida. Minha vontade era de morrer. Apesar de ele não ter confirmado, também não negou. Seu silêncio foi uma espécie de confirmação. Pensei até que ele fosse me procurar depois, me ligar, mandar mensagem, mas não. Isso só aumentou o meu sofrimento. Quando contei em casa que tinha terminado o noivado, minha mãe ficou feliz. Você fez o certo, filha. Vai doer, eu sei que vai. Você vai demorar a se recuperar, mas vai ser melhor assim. Queria doer, eu sabia. Mas não imaginava que seria tanto. O que mais me machucou foi o fato de ele não me procurar depois, nem mesmo para se defender. Ou para pedir perdão, desculpa. Pelo jeito não me amava do jeito que dizia. Nos dias que se seguiram, só eu sei o tamanho da minha saudade. Cheguei a pensar em procurá-lo. Mas aí não tive coragem. Apesar de amá-lo, de estar sofrendo, eu precisava ter um pouco de orgulho. Depois de uns 15 dias, sem nos falarmos, eis que ele apareceu de surpresa, na saída do meu trabalho. Levei até um susto quando saí para a rua e o vi ali no carro me esperando. Falou que queria conversar comigo. Apesar da falta que ele estava me fazendo. Me fiz de durona. Falei que a gente não tinha nada o que conversar. Que era para ele me deixar em paz. Mas ele não sossegou enquanto não me convenceu a entrar no carro. E pela primeira vez admitiu que tinha me traído. Letícia, eu sei que errei, mas só eu sei o quanto que eu estou arrependido. Queria tanto que você me perdoasse. Puxa vida, esses dias que eu estou longe de você estão sendo tão difíceis para mim. Me perdoa, vai. Eu nunca mais vou te fazer sofrer, eu juro. Olha, é difícil. Você sabe que tem que tomar uma atitude, mas ao mesmo tempo não é fácil. Apesar de tudo, não consegui agir de um modo indiferente com ele ali diante de mim, por conta de tudo que ele falou. Aos poucos foi amolecendo, abrindo a guarda. E não esbocei nenhuma reação quando ele me fez um carinho. Depois se aproximou e me deu um beijo. Simplesmente deixei acontecer. Até porque estava morrendo de tanta saudade. No fim, acabamos ficando juntos. Fizemos amor de um modo tão intenso. Conversamos depois. Ele voltou a me pedir perdão. Lembro que eu falei: como é que vai ser, Wesley? Meus pais não vão concordar que eu te aceite de volta não, viu? Não pensa que todo mundo é mole como eu. Tá, Letícia, mas quem tem que decidir isso é você, não eles. A vida é tua. Tá, mas o pai falou que não ia mais
permitir tua presença lá em casa. Não tô nem aí pro teu pai. Tô preocupado é com você, com a gente. Se você me aceitar de volta, não precisamos nem ficar noivos. Aliás, a gente podia morar junto, direto. O que você acha? Morar junto, mas assim, tipo marido e mulher? Ele confirmou. E eu confesso que fiquei sem saber o que dizer. Verdade que ele me pegou de surpresa com aquela proposta. Não foi uma decisão que tomamos assim no calor do momento. Levamos alguns dias para decidir, mas no fim, acabei aceitando. Quando contei em casa que tínhamos nos acertado, que eu tinha perdoado, ninguém concordou com a situação. Minha mãe me chamou de tonta. Meu pai repetiu que não queria saber dele metido em casa. Se eles tinham reagido assim, só por saberem que estávamos juntos de novo, imagine, então, depois que contém que iríamos morar juntos, como marido e mulher. Foram totalmente contra. Só que eu era maior de idade, dona do meu nariz. Já estava com 25 anos. Nada nem ninguém iria me proibir de fazer o que eu bem entendesse da minha vida. Saí de casa brigada com eles, porque eles não aceitaram. Minha mãe chegou a dizer: você ainda vai se arrepender, Letícia. Ainda vai voltar com o rabinho entre as pernas aqui pra casa, viu? Esse rapaz não te merece. É um pilantra. Certeza que vai aprontar de novo. Como decidimos tudo assim em cima da hora, acabamos ficando ali mesmo, na casa dos pais dele, no seu quarto de solteiro. Tudo na nossa vida mudou depois disso. Quer dizer, nem tudo, né? Ele não parou de frequentar o bar, por exemplo, os jogos de sinuca, final de semana. Era comum me deixar ali sozinho. Quer dizer, sozinho não estava, né? Porque tinha seu pai, sua mãe, seu irmão caçula. Mas era tão ruim quando ele me deixava ali para jogar com os amigos. Dias de semana, por exemplo, ele saía do trabalho e sempre dava uma passadinha naquele bar. Depois de um tempo, acabei engravidando. E pensei que isso fosse fazê-lo ficar um pouco mais comigo. Só que nada mudou. De todo modo, eu já não implicava antes. E mesmo grávida, em nome da nossa harmonia, procurei não implicar depois também. Estava feliz, vivendo ao lado do homem que eu amava, esperando um filho dele. Para tudo ficar perfeito, só faltava mesmo estarmos na nossa própria casa. Perto de entrar no 3º mês de gestação, recebi uma ligação de um número desconhecido no meu celular. Atendi e do outro lado da linha escutei aquela voz de mulher. Escuta aqui, preste bem atenção no que eu vou te dizer, viu? Não é porque você está esperando um filho do Wesley que você vai tirar ele de mim. Olha, não sei como eu não tive um troço. Aquela mulher falou aquilo e desligou o telefone na minha cara. Fiquei ali, sabe, olhando pro nada, me perguntando: que é isso, meu Deus? Quem é essa mulher? Liguei para aquele número de volta e a mesma pessoa atendeu e me falou mais um monte. Só de pensar que o Wesley pudesse estar me traindo de novo, sabe, eu já comecei a passar mal.
Até dor na barriga eu comecei a sentir. Tanto que meu sogro teve de me levar ao pronto-socorro. Mas acabei tendo um sangramento no meio do caminho. E chegando lá, quando fui atendida, para minha surpresa, para minha tristeza, para minha melancolia, para o meu desespero, descobri que tinha perdido o bebê. Com certeza por conta do nervoso que passei. Wesley ficou inconsolável, arrasado. Ele reconheceu o número da mulher que me ligou. Falou que era aquela mesma com quem ele estava quando meus pais o flagraram. Mas que não tinha nada com ela. Inclusive, disse que daria parte dela na polícia. Até porque, por culpa dela, eu tinha sofrido aquele aborto. Apesar da tragédia, acreditei nele. Até porque ele ligou para ela, na minha frente. Deu a maior dura na mulher. Pediu que ela nos deixasse em paz. Não foi fácil superar o que aconteceu. A perda do nosso filho. Mesmo a gravidez estando apenas no começo. O pior é que até hoje essa mulher ainda me incomoda. Tive de mudar meu número, só para se ter uma ideia, porque ela não me dava um segundo de paz. Continuamos juntos, eu e ele, e ainda morando aqui na casa dos meus sogros. Meus pais ainda não o aceitam. E agora ainda o culpam pela perda do nosso filho, já que essa mulher entrou na nossa vida porque ele se envolveu com ela no passado. Só que eu amo esse homem do fundo do meu coração. E acredito que ele mudou, que aprendeu com os erros, que se arrependeu de verdade. Será que uma pessoa não pode errar e que tem que ser condenada o resto da vida? Eu acredito que ele tenha se emendado de uma vez por todas. Tanto que, repito, ele ligou para aquela mulher e deu a maior dura nela. Xingou. Ameaçou, inclusive, de chamar a polícia. E a verdade é que essa desgraça, a perda do nosso filho, parece que nos uniu ainda mais. Ele errou, assim como todo mundo está sujeito a errar. Inclusive eu, mas se arrependeu, pediu perdão. E eu, aqui do meu lugar, estou aqui consciente de que fiz aquilo que devia ter feito. Sabe, perdoar. Errar é humano. Ele errou e pediu perdão. E depois disso, não errou mais comigo. Não tenho nenhuma prova de que ele tenha errado. Não quero que ninguém o critique. Nem minha mãe, nem meu pai. Eu admito que o critique. Que o culpe. Ele não teve culpa de nada. Apontar o dedo é fácil. Mas todo mundo já errou. Tudo bem que às vezes eu chego a pensar que, sei lá, se de repente acontecer mais alguma coisa e... Sabe, minha mãe me falou uma coisa que parece ter uma praga. Aquilo que ela disse, às vezes, começa a... Ela falou que eu vou me arrepender um dia. Que um dia eu vou voltar com o rabinho entre as pernas para casa, porque ele vai afrontar comigo de novo. Será, meu Deus? Será que as pessoas não merecem perdão? Será que as pessoas não têm o direito de errar e serem perdoadas? Eu acho que sim, por isso perdoei. E por isso tenho a esperança de que vamos ainda ser muito felizes. Porque ele é o homem que eu amo. E eu sei que ele me ama também.